Há histórias que não desapareceram, apenas deixaram de ser contadas. Entre templos, símbolos e saberes antigos, existe um Egito que raramente aparece nos livros. Não o Egito das datas e dos impérios, mas o Egito do conhecimento interior, da consciência e da ligação entre o humano e o sagrado. Talvez não tenha sido esquecido por acaso. Hoje, abrimos um desses arquivos, e o que ele revela muda a forma como olhamos para a história. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre o Egito Antigo nos livros de história. Sério, a imagem que temos de pirâmides perfeitas, faraós dourados e rituais misteriosos é apenas a ponta do iceberg. A verdade é que a vida no Egito Antigo era muito mais complexa, suja e, sinceramente, muito mais fascinante do que a versão oficial que nos contaram. Hoje vamos desenterrar o verdadeiro Egito, aquele que ficou fora dos holofotes da história. Primeiro, vamos falar do glamour, ou melhor, da falta dele. Quando pensamos nos egípcios, imaginamos figuras esbeltas, com maquiagem impecável, como vemos nos relevos e sarcófagos. Mas a realidade era bem diferente. Análises de múmias revelaram que muitos egípcios, incluindo os da elite, estavam acima do peso e tinham problemas de saúde bem modernos. Diabetes tipo 2, problemas cardíacos, artérias entupidas. Parece familiar? A dieta deles era rica em pão, cerveja e mel. Deliciosa sim, mas não exatamente a receita para uma vida longa e saudável. Até mesmo os faraós sofriam com isso. A famosa rainha Hatshepsut, por exemplo, era obesa e provavelmente diabética. E a higiene? As cidades egípcias não eram os paraísos limpos que imaginamos. As ruas eram de terra batida, cheias de lixo e dejetos de animais. As casas, mesmo as dos mais ricos, eram um convite para insetos e parasitas. Piolhos, pulgas e vermes eram companheiros constantes na vida de todos, do camponês ao faraó. Os médicos da época tinham receitas para se livrar deles, mas a eficácia era, digamos, questionável. A expectativa de vida era baixa, girando em torno dos 30 a 35 anos. Sobreviver à infância já era uma grande vitória. Agora, vamos para as pirâmides. A imagem clássica é de milhares de escravos sendo chicoteados sob o sol escaldante. Essa ideia, popularizada por Hollywood, está completamente errada. Descobertas arqueológicas recentes, como as tumbas dos construtores perto das pirâmides de Gizé, mudaram tudo. Esses túmulos mostram que os trabalhadores não eram escravos, mas sim trabalhadores qualificados, agricultores e artesãos. Eles eram bem alimentados, recebiam cuidados médicos e tinham um enorme orgulho do seu trabalho. Eles construíam para o seu Deus-Rei, para garantir a ordem cósmica e, claro, para garantir seu próprio lugar na vida após a morte. Era um projeto nacional, uma obra de fé coletiva, não de opressão. Eles recebiam rações diárias de pão e cerveja, que era a base da alimentação, e também uma forma de pagamento. E quando se machucavam no trabalho, o que acontecia com frequência, tinham acesso a médicos que realizavam cirurgias complexas, como amputações e até mesmo cirurgias cerebrais primitivas. Essas pessoas eram valorizadas. A construção das pirâmides era sazonal, acontecendo principalmente durante a cheia do Nilo, quando os campos estavam inundados e a agricultura parava. Era uma forma de manter a população ocupada e unida. Falando em trabalho e as mulheres, a sociedade egípcia, embora patriarcal, dava às mulheres direitos que eram impensáveis em outras culturas antigas, como a Grécia ou Roma. Uma mulher egípcia podia possuir terras, administrar negócios, iniciar um divórcio, herdar propriedades e até mesmo redigir seu próprio testamento. Elas não eram apenas esposas e mães. Havia mulheres que eram médicas, musicistas, sacerdotisas e até mesmo escribas, embora fosse mais raro. Claro, a principal função da maioria das mulheres era cuidar da casa e dos filhos, mas elas tinham uma autonomia jurídica surpreendente. Em contratos de casamento, era comum que a mulher protegesse seus bens, garantindo que eles continuassem sendo dela em caso de divórcio. Isso não significa que era um paraíso feminista, longe disso, mas é um contraste brutal com a imagem de submissão total que muitas vezes associamos às mulheres no mundo antigo. E a religião? Pensamos em deuses com cabeça de animal e rituais complexos de mumificação. Isso é verdade, mas a religião popular, do dia a dia, era muito mais prática e pessoal. As pessoas comuns, eles não se preocupavam tanto com os grandes mitos da criação. Elas queriam proteção contra picadas de escorpião, ajuda para engravidar
ou simplesmente uma boa colheita. Para isso, elas usavam amuletos, faziam pequenas oferendas em capelas locais e rezavam para deuses menores e demônios domésticos, como Bis, o deus anão que protegia as famílias, e Taweret, a deusa hipopótamo que protegia as grávidas. A magia era parte integrante da vida. Feitiços e amuletos eram como a medicina ou o seguro de hoje. Eram ferramentas práticas para navegar um mundo perigoso e imprevisível. A mumificação, por sua vez, ela não era para todos. Era um processo extremamente caro. Apenas a elite, faraós e nobres podiam pagar pelo tratamento completo de 70 dias que conhecemos, com a remoção dos órgãos e o uso de natrão. A maioria das pessoas era simplesmente enterrada no deserto. A areia quente e seca fazia o trabalho de preservação naturalmente, mumificando os corpos de graça. A ideia de que todo egípcio era cuidadosamente mumificado é um mito. Era um artigo de luxo, um símbolo máximo de status. Outro ponto que a história oficial raramente aborda é a diversidade do Egito. O Egito não era uma nação isolada e homogênea. Pelo contrário, por estar na encruzilhada da África, Ásia e Europa, o Vale do Nilo era um caldeirão de culturas. Havia núbios do sul, líbios do oeste, sírios e hititas do leste. Todos eles viviam, trabalhavam e se misturavam no Egito. Soldados núbios serviam no exército do faraó. Comerciantes asiáticos estabeleciam comunidades em cidades egípcias. O Egito absorvia deuses, tecnologias e costumes estrangeiros constantemente. O famoso faraó Tutancâmon, por exemplo, tinha em sua tumba itens importados de todo o mundo antigo, mostrando o quão conectado o Egito era. Essa imagem de uma civilização pura e isolada é uma ficção. E o que dizer dos crimes e castigos? Não era tudo ordem e maote. O conceito de harmonia cósmica. Roubos de túmulos era um problema crônico em Ramcram's Graves, considerados uma heresia, mas a tentação do ouro era grande demais. Documentos judiciais da época, como papiros encontrados em Deir Medina, a vila dos trabalhadores das tumbas, registram julgamentos de gangues inteiras de ladrões. As punições eram brutais, a tortura era usada para extrair confissões, e as penas iam desde espancamentos e mutilações, como cortar o nariz e as orelhas, até a pena capital por empalamento. A justiça era rápida e severa. A vida do egípcio comum não era uma saga épica de deuses e faraós. Era uma luta diária pela sobrevivência, marcada pelo trabalho duro, pela doença, pelo medo do desconhecido, mas também por fortes laços comunitários, por festas, por cerveja, música e uma fé profunda de que a vida tinha um propósito maior. Eles amavam, brigavam, fofocavam e sonhavam, exatamente como nós. O Egito que vemos nos museus é o Egito da morte, o Egito da elite. É uma propaganda cuidadosamente construída para durar pela eternidade. Mas o verdadeiro Egito, o Egito da vida, estava nas aldeias de barro, ao longo do Nilo, nos campos de cevada, nas oficinas barulhentas dos artesãos e nos mercados movimentados. É um Egito muito mais humano, confuso e, por isso mesmo, muito mais real. Ao olharmos para além dos sarcófagos de ouro e das máscaras funerárias, encontramos uma civilização que, em sua essência, enfrentava os mesmos desafios que nós. Eles só tinham ferramentas diferentes para lidar com eles. A história do Egito não está escrita apenas em hieróglifos nas paredes dos templos. Ela está escrita nos ossos de seus trabalhadores, nos restos de sua comida e nas marcas de suas doenças. E essa é uma história que vale muito a pena conhecer. Obrigado por assistir e por embarcar nessa jornada conosco para desvendar um lado diferente da história. Se você gostou de descobrir o verdadeiro Egito, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima!